Olá, queridos alunos do nono ano. Espero que vocês estejam bem aí, na medida do possível. Nós vamos entrar em um novo conteúdo, que é racionalização de denominadores. Lembrando aqui que numa fração a gente tem o número que vai em cima, que é chamado de numerador, e o número que vai embaixo, que é chamado de denominador, que é esse cara aqui que a gente vai racionalizar. E quando a gente vai racionalizar? Quando houver uma raiz não exata aqui embaixo, ok? É assim que a gente vai fazer. Sempre que tiver uma raiz, que a gente vai trabalhar agora com raiz quadrada apenas, né? Então, quando tiver uma raiz quadrada aqui embaixo, a gente vai racionalizar esse denominador, caso essa raiz não for exata. Se ela for exata, é só resolver a raiz e aí dá para deixar do jeito que está. Resolver normalmente, ok? Só que para isso, a gente deve levar em consideração se a raiz não exata ela está sozinha no denominador, ou se ela está multiplicando algum número, que é o que a gente vai ver, são essas duas situações que a gente vai ver agora. E no segundo vídeo a gente vai ver quando essa raiz está somando ou subtraindo algum outro valor no denominador. Então são casos diferentes. Esse para o primeiro vídeo e para o segundo vídeo. Tá? Para o primeiro vídeo, o processo é o mesmo para cada um deles. Então, eu coloquei aqui, ó, quando a raiz está sozinha no denominador. Por exemplo, aqui, ó, a gente fez uma conta qualquer e o resultado deu 5 sobre raiz de 2. A gente não pode, em hipótese alguma, deixar a raiz na parte de baixo de alguma resposta. Tá? Isso não pode acontecer na matemática. Então, para retirar essa raiz daqui, a gente faz a racionalização, que é simplesmente, a gente vai pegar, olha só, qual é a raiz que tem aqui embaixo? É a raiz quadrada de 2. É ela que a gente vai usar para fazer essa racionalização. Então, aqui eu copiei 5 raiz de 2 aqui, só copiei, e eu vou multiplicar pela raiz de 2, tanto em cima quanto embaixo. É esse processo que vai ser feito com todas as contas desse tipo aqui, tá? Então, pega a raiz que está embaixo e multiplica a fração inteira pela raiz que está embaixo, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Eu coloquei uma observação aqui, ó, note que raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2, que é o que a gente acabou de acrescentar aqui, é igual a 1, porque o número dividido por ele mesmo é 1. Então, na verdade, eu estou multiplicando 5 sobre raiz de 2 por 1. Só que, na verdade, isso aqui, ó, raiz de 2, essa raiz aqui, vai me ajudar a retirar de vez a raiz daqui de baixo. Vai deixar apenas um número inteiro. Ok? Então, como é que funciona aqui, ó? 5 vezes raiz quadrada de 2. Infelizmente, ó, esse número aqui a gente não pode multiplicar com esse, não vai dar 5 vezes 2, 10. Por quê? O 5 está fora da raiz e o 2 está dentro da raiz. Então a gente não pode multiplicar um número que está fora da raiz por um número que está dentro da raiz. Então 5 vezes raiz de 2 vai dar 5 raiz de 2. Não tem o que fazer. Agora embaixo aqui, ó, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Lembrando que quando a gente tem multiplicação de frações, a gente multiplica o que tem na linha de cima, que é o 5 vezes raiz de 2, e depois multiplica o que tem na linha de baixo, raiz de 2 vezes raiz de 2. Quando a gente multiplica duas raízes de mesmo índice, aqui vai acontecer isso aqui, ó. A gente tem que a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, em que o n é igual a n, o índice é igual, vai ser uma raiz de mesmo índice, como a gente está trabalhando com raiz quadrada. Vai ser uma raiz quadrada em que a gente pode multiplicar A vezes B, que no caso é o 2 vezes o 2. Então eu juntei esses dois e esse 2 aqui, ó, dentro de uma raiz só. Então ficou o 5 raiz de 2, que a gente não pode fazer nada com ele agora, né? E nem vai fazer. E embaixo ficou raiz quadrada de 2 vezes 2. Só que raiz quadrada de 2 vezes 2, ó, 2 vezes 2 é 4. E raiz quadrada do número 4 tem resposta exata, que é o 2.
Então ficou 5 raiz de 2 sobre 2. O 5 e o 2 não têm divisores comuns, portanto fica do jeito que está. Então sempre vai acontecer isso. A gente vai pegar a raiz que está aqui embaixo e multiplicar pela fração que tem aqui em cima e embaixo e vai resolver. Vai efetuar a multiplicação e vai chegar num valor que não vai ter raiz no denominador. Ok? Agora eu coloquei aqui, ó, 5 dividido por raiz quadrada de 2. É 3,53, 55, 33, 906 e assim vai. Só para confirmar, vamos fazer aqui na calculadora. Ó, temos aqui, ó, 5 dividido por raiz quadrada de 2. Para confirmar, ó, 3,53, 55, 33, 906. Agora, o que acontece se a gente fizer essa conta aqui, ó? Porque a gente partiu dessa fração que tinha embaixo uma raiz e chegou numa fração onde não existe uma raiz no denominador. Será que isso aqui é igual a isso aqui ou isso aqui é diferente disso aqui? Vamos fazer. Aqui, ó, é 5 vezes raiz quadrada de 2. Então, vamos fazer aqui, ó, 5 vezes raiz quadrada de 2. Isso aqui é dividido por 2. Está aqui. Igual, vocês podem notar que o valor é o mesmo. 3,53, 55, 33, 906. E assim vai. Então, na verdade, a gente não está modificando o resultado. O resultado dá exatamente o mesmo. A única coisa que a gente está fazendo é tirando a raiz do denominador, porque não pode deixar. Então, a gente passa a raiz para a parte de cima. Ok? Continuando aqui com o segundo exemplo, ó, 7 sobre raiz quadrada de 8. É a mesma coisa. Qual é a raiz que tem aqui embaixo? Raiz quadrada de 8. A gente só vai racionalizar quando a raiz quadrada não exata estiver embaixo. Em cima não há necessidade, somente embaixo. Então, o que a gente vai fazer? Pegar o raiz de 8 e vai multiplicar em cima e embaixo, aqui, pela fração original. Então, 7 vezes raiz quadrada de 8, o 7 está fora da raiz, o 8 está dentro da raiz e não pode multiplicar 7 vezes 8, então vai ficar 7 vezes raiz de 8. Raiz de 8 vezes raiz de 8 vai dar raiz 64. Então, raiz quadrada de 64 é 8. Eu coloquei bem detalhado aqui, vocês podem pausar o vídeo para entender, né, melhor como eu fiz o cálculo, mas eu fiz em partes aqui. Mas na explicação eu vou fazer mais direto para não demorar tanto esse vídeo aqui. Aqui, ó, 15 sobre raiz quadrada de 5. Pega a mesma fração, copia aqui e multiplica essa fração pela raiz não exata que está aqui embaixo, que é a raiz de 5. Então, vezes raiz de 5 em cima, raiz de 5 embaixo. 15 vezes raiz de 5 vai dar 15 raiz de 5, já que o 15 está fora da raiz e o 5 está dentro. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25, e raiz quadrada de 25 é 5. Só que notem que 15 dividido por 5 dá 3. E por que eu posso dividir o 15 por 5? Porque está tudo multiplicando aqui em cima. Ó. Não existe um sinal de mais ou um sinal de menos aqui no meio entre os valores. Então, como está tudo multiplicando embaixo e tem apenas um valor em cima, se estivesse tudo multiplicando no valor de cima também, né, tanto embaixo quanto em cima, eu posso simplificar. Se tivesse fatores iguais aqui, eu poderia cortar. Se fosse 5 em cima ou 5 embaixo, eu cortaria. Só sobraria o raiz de 5. Mas 15 dividido por 5 é 3. Agora aqui, 4 sobre raiz quadrada de 6. Repete a raiz aqui e a fração, e multiplica pela raiz que está aqui no denominador, que é a raiz de 6, que é uma raiz não exata. Então, 4 vezes raiz de 6, 4 raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 vai dar raiz de 36, que é 6. Agora, notem que aqui é 4, aqui é 6. A gente pode simplificar. Aqui, o 4 e o 6, o número que simplifica eles é o 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. O 2 e o 3 já não tem mais divisores comuns, portanto, chegamos na fração irredutível. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de 6 sobre 3. A segunda opção é quando a raiz está multiplicando o número.
Então, eu não tenho apenas uma raiz na parte de baixo, eu tenho um cara que está multiplicando ela também. Que é o caso aqui, ó, 5 dividido por 3 vezes raiz de 2. A raiz está aqui, só que tem o 3 que está multiplicando ela. Como é que a gente faz? É o mesmo processo. Copia a primeira raiz, a primeira fração aqui, e multiplica somente pela raiz. Já que está multiplicando, não precisa colocar o 3 aqui. Só pega a raiz, ó, raiz de 2, multiplica em cima e embaixo. Vai ficar 5 raiz de 2. Vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada do número 4. Raiz quadrada do número 4 é 2. Então aqui, ó, ficou 3 vezes 2, 6. O 5 e o 6 não têm divisores comuns, portanto o resultado fica 5 raiz de 2 sobre 6. Aqui, 10 dividido por 6 raiz quadrada de 5. Copia a primeira fração e multiplica em cima e embaixo pela raiz que está aqui no denominador, somente a raiz. O 6 não precisa. Raiz de 5 em cima e embaixo. 10 vezes raiz de 5 vai dar 10 raiz de 5. Vai ficar 6 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25. Raiz de 25 é 5. 6 vezes 5, 30. Aqui eu simplifiquei cortando zeros. Vai ficar 1/3 aqui, ó, 1 sobre 3. Só que 1 é elemento neutro da multiplicação, então não precisa colocar aqui. Vai ficar raiz de 5 sobre 3. O próximo exemplo, 40 dividido por 8, raiz quadrada de 5. Copia a primeira fração, multiplica em cima e embaixo pela raiz não exata que está aqui no denominador. Vai ficar 40 raiz de 5, embaixo 8 vezes raiz de 25, 5 vezes 5 é 25, raiz quadrada de 25 é 5, 8 vezes 5 é 40. Corta 40 com 40, porque 40 dividido por 40 vai dar 1 raiz quadrada de 5, só que 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, então somente vai ficar o raiz quadrada de 5. E agora o último caso desse vídeo é quando a raiz também no numerador, às vezes em cima também vai ter uma raiz, só que o que interessa pra gente é quando a raiz está na parte de baixo. Se tiver a raiz só em cima, acabou ali, não precisa fazer nada. Como tem raiz embaixo, a gente vai precisar fazer a racionalização, mesmo tendo a raiz em cima. Então, o que a gente vai fazer? Copia a primeira fração e vai multiplicar qual é a raiz que tem embaixo. Raiz quadrada de 2. Multiplica em cima e embaixo. Isso aqui vai ficar 3 vezes 5 vezes 2, ó, raiz quadrada aqui, ó, ambos estão dentro da raiz, então posso multiplicar. Raiz quadrada de 5 vezes 2, 10. Dividido por 4, repete aqui. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada do número 4. Raiz quadrada de 10 não tem resposta exata, então deixa do jeito que está. E aqui, 4 vezes 2, ó, raiz quadrada do número 4 é 2. 4 vezes 2, 8. O 3 e o 8 não têm divisores comuns, portanto, o resultado vai ficar 3 raiz de 10 sobre 8. O B, 5 raiz de 8 dividido por 2 raiz de 2. Mesma coisa, copia a primeira fração e multiplica em cima e embaixo pela raiz não exata que está aqui no denominador, que é a raiz de 2. Então vai ficar o 5, que é o único valor que está fora, repete aqui. O 8 e o 2 estão dentro da raiz, então 8 vezes 2 vai dar raiz quadrada de 16. O 2 está o único que está fora aqui, repete aqui. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada do número 4. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada do número 4 é 2. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 2, 4. 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, deu um resultado aí inteiro. Raiz quadrada de 27 dividido por raiz quadrada de 3. Eu tenho duas raízes, uma em cima e uma embaixo. Mesma coisa, copia a primeira fração e multiplica ela em cima e embaixo pela raiz quadrada do denominador, não exato, que aqui é raiz quadrada de 3. Vai ficar o 27 e o 3 estão dentro da raiz, então eu posso multiplicar. 27 vezes 3, 81. Aqui o 3 e esse 3 também estão dentro da raiz. 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 81 é 9, raiz quadrada de 9, 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. Então esses são os casos quando a gente vai racionalizar denominadores, que são quando a raiz está sozinha no denominador, ou quando ela está multiplicando um número no denominador, ou quando eu tiver raiz em cima também.
Tá? Então tem que tomar cuidado com esses casinhos ali, mas o jeito de resolver é o mesmo. Algumas pequenas diferenças aí, mas é a mesma coisa. Então no segundo vídeo eu mostro o que acontece quando tem soma e subtração entre um número e uma raiz no denominador, ou entre duas raízes. Então até o segundo vídeo. Até mais.